Olá, galera. Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Informática. Eu sou o professor Anderson Aguiar, formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e vou acompanhá-los durante o desenvolvimento dessa disciplina. Os conteúdos desta primeira unidade são conceitos básicos de informática, história da computação, hardware e software. E com eles, vocês vão aprender os principais conceitos relacionados à informática, como surgiu e evoluiu o computador e o significado das palavras hardware e software. Vamos começar pelo conceito da palavra informática. O que é informática? Informática é o conjunto de métodos e técnicas para o tratamento automático da informação. A informática ela pode ser entendida como a ciência que trata e usa a informação. Este é o conceito de informática. Ciência que trata e usa a informação. Vamos começar pelo conceito da palavra informática. O que é informática? Informática é o conjunto de métodos e técnicas para o tratamento automático da informação. A informática ela pode ser entendida como a ciência que trata e usa a informação. Esse é o conceito de informática, ciência que trata e usa a informação. E o que é um computador? O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente na forma de dados e pode ser programado para as mais diversas tarefas. Então, isso é um computador, a máquina que tem a capacidade de processar informações eletronicamente na forma de dados. E para que um computador funcione, há necessidade de uma pessoa para estar operando este computador. Essa pessoa é chamada de operador ou usuário de um computador. E o sistema computacional, ele é o conjunto formado pelo hardware e software. O que é hardware e o que é software? Esses dois termos são termos novos para vocês que estão começando o curso técnico em informática. Hardware, ele significa toda a parte física, e software significa a parte lógica. Esses conceitos de hardware e software, parte física e parte lógica, nós vamos estar aprofundando daqui a pouco. Antes, nós vamos falar um pouco sobre a história do computador, sobre como surgiu e como evoluiu o computador. O ENIAC foi criado em 1946 e foi o primeiro computador a utilizar a eletrônica digital. Ele pesava 32 mil quilos, ou seja, 32 toneladas, e media 30 metros. Este foi o primeiro computador. Vocês podem visualizar a imagem aqui do ENIAC. Por essa imagem já se pode ter uma ideia de toda a dimensão, ou melhor, de uma parte da dimensão do ENIAC. Como podemos perceber, os primeiros computadores eram muito diferentes dos computadores atuais. Eles eram muito maiores e eles eram tão difíceis de operar que apenas os engenheiros que participaram da construção desse primeiro computador, desses primeiros computadores, apenas os engenheiros que participaram da construção, eles eram capazes de fazê-lo funcionar. Apenas os engenheiros que participaram da construção desses primeiros computadores conseguiam fazer ele funcionar, conseguiam operar estes primeiros computadores. Desses primeiros computadores para os computadores atuais, é possível perceber que houve uma evolução muito grande. Os computadores hoje estão muito pequenos, só que essa diminuição ela não aconteceu de repente. Somente depois de 20 anos da criação do ENIAC, aquele primeiro computador que media 30 metros, apenas 20 anos depois surgiram novas tecnologias e circuitos elétricos melhores que facilitaram o uso do computador e o tornaram mais baratos. Então, após 20 anos da criação do ENIAC, da criação do primeiro computador, foram desenvolvidos componentes eletrônicos menores e mais simples de utilizar, e isso fez com que o computador fosse barateado e eles começaram a ser utilizados em casa e em pequenas empresas.
Agora sim, nós vamos aprofundar o conceito de hardware e daqui a pouco o conceito de software. Hardware, como eu já falei antes, é toda a parte física do computador. Tudo aquilo do computador que é possível pegar, que é possível tocar, é hardware. Eu coloquei alguns exemplos. Periféricos de entrada e periféricos de saída são exemplos de hardware. Periférico de entrada. Daqui a pouco nós vamos ver vários exemplos de periférico de entrada. Periférico de entrada são os componentes através dos quais nós enviamos comandos para o processador tratar. Nós temos os periféricos de saída, que são os componentes que, através deles, o processador exibe para o usuário o resultado do processamento. Tá? Isso também é periférico, isso também é hardware. Processador também é hardware. Memórias, hardware. Discos rígidos, HD, disco rígido significa HD, tá? Hard disk em inglês. HD, a sigla, eles são hardware. Eu separei aqui 4 categorias de hardware. O gabinete, ele é o centro do sistema computacional. Na imagem, vocês podem ver a ilustração do gabinete e dos componentes que fazem parte do gabinete. É importante a gente lembrar que o nome certo dessa caixa que contém vários componentes internos é gabinete e não CPU, como muitas pessoas falam erradamente. Tá? Gabinete, essa caixa que contém vários componentes internos, chama-se gabinete. E dentro do gabinete nós vamos ter placa-mãe, processador, esse chipzinho aqui, esse sim que é chamado de CPU. Também teremos dentro do gabinete o HD, teremos memória, teremos fonte e outros componentes aqui dentro. E esse conjunto forma o gabinete. Essa caixa com um conjunto de componentes internos chama-se gabinete. Além dessa categoria, nós temos a segunda, que eu falei já um pouco. Periférico de entrada. São componentes que enviam comandos para a CPU. Componentes que enviam comandos para o processador tratar. Periféricos de saída, a terceira categoria. São componentes que mostram o resultado do processamento. Depois que o processador realiza o tratamento dos comandos, realiza o processamento, o resultado é exibido nos periféricos de saída. Vamos ver exemplos daqui a pouco. Mídias de armazenamento. Servem para quê? Servem para armazenar arquivos. Mídias de armazenamento, nós temos aqui no próximo slide já os exemplos de mídias de armazenamento. Os periféricos de entrada, os periféricos de saída. No slide anterior nós vimos a ilustração do gabinete com seus componentes internos. Aqui então nós temos a representação das outras 3 categorias: periférico de entrada, periférico de saída e mídias de armazenamento. Periférico de entrada, teclado, mouse e aqui é o webcam, são componentes que servem para enviar comandos para o processador tratar. Teclado, mouse, webcam são componentes que servem para enviar comandos para o processador tratar. Os periféricos de saída, eles vão exibir o resultado do processamento. É assim como o monitor comum, a impressora comum, caixa de som também, amplificadores, são periféricos de saída. São periféricos de saída. Monitor, impressora, amplificadores são periféricos de saída. E mídias de armazenamento, nós temos o CD, nós temos o pendrive, nós temos DVD, nós temos também cartões de memória, são mídias de armazenamento. Por que mídias de armazenamento? Porque nós estaremos armazenando arquivos, estaremos fazendo a leitura de arquivos, armazenamento e leitura de conteúdo nesses dispositivos.
É importante a gente lembrar que essas mídias de armazenamento elas também podem ser consideradas como periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo. Como? Um pendrive, por exemplo, quando conectamos um pendrive a um computador e fazemos a leitura desse conteúdo, ele está servindo como periférico de entrada. Tá? O computador está lendo o conteúdo do pendrive. Então, essa função é de entrada de dados. Mas, quando nós construímos um documento no computador e depois armazenamos no pendrive, o pendrive está funcionando como um dispositivo de saída de dados. Então, as mídias de armazenamento também são consideradas como periféricos de entrada e saída. O monitor touchscreen também é um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. É um periférico de entrada e saída ao mesmo tempo. Podemos considerar assim. Por quê? Porque quando estamos tocando no monitor, estamos enviando comandos para o processador tratar. Quando tocamos no monitor, enviamos comando para a CPU, para o processador, o cérebro da máquina tratar. E quando visualizamos na tela, o resultado desse processamento está servindo de saída. Então, ao tocar, ao exercer comando na tela para o processador tratar, é entrada de dados. Ao visualizar na própria tela o resultado do processamento do comando que foi enviado, nós estamos então recebendo a saída de dados. O monitor touchscreen serve como periférico de entrada e saída ao mesmo tempo. Agora nós vamos falar sobre software. Como eu já falei, software é toda a parte lógica do computador. Como é toda a parte lógica do computador, o software não é possível pegar nele, não é possível tocar nele. Por exemplo, sistemas operacionais, softwares para desenvolvedores e softwares aplicativos. Sistemas operacionais são programas que gerenciam a máquina, são programas que gerenciam o computador. E estes programas nós não conseguimos tocar neles, tá? Eles representam a parte lógica do computador. Os softwares para desenvolvedores são programas que servem para construir outros programas, tá? Também parte lógica, não podemos tocar nestas tecnologias. Softwares aplicativos são programas para escritório, são editores de texto, são planilhas eletrônicas, são construtores de apresentação em slides, são navegadores e outros. Então, software é toda essa parte lógica, todo esse conjunto de tecnologias, tá? Isso tudo representa software. E a combinação da parte lógica com a parte física, essa combinação, ela vai criar o sistema computacional. Como nós falamos, o sistema computacional ele vai ser composto pela parte física e pela parte lógica. Parte física, hardware, parte lógica, software. A combinação de hardware e software forma o sistema computacional. Muito bem, chegamos ao final da unidade 1. Eu peço que vocês leiam todo o conteúdo dos fascículos, tá? Os fascículos que estão disponibilizados no ambiente. Se ficar alguma dúvida, vocês podem usar o fórum de dúvidas. É muito importante que vocês entendam todo o conteúdo, então sempre que vocês tiverem alguma dúvida, usem à vontade o fórum de dúvidas. E eu aguardo vocês na unidade 2. Abração, até logo!